E se os tênis japoneses puderem fazer o que as câmeras japonesas fizeram com as alemãs? Phil escreveu essa frase como se não fosse nada. Era apenas uma tarefa qualquer de um curso de MBA. Uma dessas aulas em que todo mundo boceja, espera o tempo passar e escreve qualquer coisa só para conseguir nota. Mas ele não estava apenas respondendo uma pergunta. Ele estava tentando dar sentido à própria existência. Na superfície, parecia só uma comparação técnica, mas por trás dela estava uma ferida. Phil via a vida escorrendo pelos dedos. Tentou ser atleta, mas o sonho morreu. Tentou o exército, mas voltou vazio. Tentou ser vendedor, mas mal conseguia encarar um estranho. Ele se sentia um fracasso em silêncio, sem rumo, sem propósito, sem voz. Aquela frase não era sobre tênis. Era sobre identidade. Era sobre desafiar o óbvio. Era sobre provar que algo pequeno, desacreditado, de um país subestimado, poderia vencer gigantes consagrados. Ele olhava para Adidas e Puma como se fossem deuses inalcançáveis. Mas as câmeras japonesas já tinham feito isso antes. Nikon e Canon destruíram a hegemonia alemã. Então, por que não com tênis? Essa semente que brotou num pedaço de papel, ignorada por todos, rida por alguns, se tornaria a arma mais poderosa da história do marketing esportivo. Mas ninguém percebeu. Ninguém viu o valor. Nem seus colegas, nem seu professor, nem sua própria família. Todos viam um garoto calado, tímido, deslocado. Mas dentro dele estava o gênio silencioso que um dia reinventaria o que é ser uma marca. A questão é que toda grande ideia parece absurda no começo, porque o mundo odeia o que não entende. E Phil era um incompreendido, mas isso nunca o impediu. Pelo contrário, isso o empurrou para frente. Phil queria correr, mas a corrida o rejeitou. Não tinha fôlego, nem medalhas. Aos 24 anos, viu seu sonho como atleta evaporar como fumaça no espelho. Desorientado, se alistou no exército. Acreditava que disciplina talvez curasse a angústia, mas voltou vazio, frustrado, sem medalhas no peito, apenas dúvidas na mente. Então tentou vender enciclopédias, de porta em porta, no Havaí. Mas nem nisso era bom. A timidez era um veneno que travava a garganta. A rejeição era um soco na autoestima. E toda noite, o mesmo pensamento. Talvez eu simplesmente não nasci para nada. Mas mesmo perdido, Phil alimentava uma ideia. Tênis japoneses. Enquanto amigos relaxavam na praia, ele lia sobre logística, manufatura, importação. Estava montando um quebra-cabeça dentro da própria mente. Ele não queria só vender sapatos. Ele queria quebrar o monopólio, criar um império invisível e, principalmente, dar um propósito à própria existência. Kobe, Japão, 1962. Phil se encontra frente a frente com executivos da Onitsuka. Ele veste um terno. Mas não tem empresa. Não tem sede. Não tem funcionários. Tem apenas coragem o bastante para parecer que tem tudo isso. Perguntam o nome da empresa. O coração dispara. A garganta trava. O suor escorre. E então ele diz, como se estivesse sendo possuído por algo maior que ele: sou representante da Blue Ribbon Sports, Portland, Oregon. Mentiu. Inventou. Mas a mentira tinha tanto peso, tanta convicção, que virou verdade ali mesmo. Ele estudou tanto o mercado americano que parecia um especialista. Falava como alguém que tinha décadas de experiência. Os japoneses ficaram impressionados. Concordaram em mandar 12 pares de amostra. E naquela sala, uma ideia que parecia ilusão ganhou carne, forma e vida. Phil saiu da reunião com o coração em chamas. Ele sabia, o jogo havia começado. Os tênis chegaram. Eram reais. Eram incríveis. Phil não esperou.
Abriu o porta-malas, dirigiu até a pista de corrida e começou a vender. Nada de loja, nada de vitrine. Era suor, olho no olho, palavra na veia. Ele falava com tanta intensidade que os olhos dos clientes ardiam. Ele não estava vendendo tênis. Estava vendendo velocidade, superação, sonho. Phil descobriu uma verdade que mudaria sua vida. Você não vende produto. Você vende a convicção que tem nele. E pela primeira vez, ele sentiu algo que nunca tinha sentido. Ele era bom nisso. Bowerman não era só um treinador. Ele era um cientista. Enquanto outros técnicos gritavam do lado de fora da linha, Bowerman mergulhava dentro do tênis dos seus atletas. Literalmente. Pegava os calçados, rasgava as solas, costurava partes novas, injetava pedaços de cortiça, testava espuma de colchão, até usar uma chapa de ferro de passar roupa para moldar amortecedores. Ele queria mais do que medalhas. Ele queria quebrar o impossível. Phil sabia disso. Lembrou do tempo em que era seu aluno, quando Bowerman alterava os tênis dos corredores como um cirurgião obsessivo, um artesão do atrito, moldando milímetros como se fossem milhas. Então, quando Phil voltou do Japão com os tênis Tiger e mostrou para Bowerman, ele não viu apenas um produto. Ele viu uma oportunidade de reescrever as leis da biomecânica humana. Bowerman olhou o sapato, tocou o solado, flexionou com as mãos. Sentiu o material entre os dedos como se fosse uma espada nova forjada por deuses desconhecidos. E disse: "Eu quero entrar nisso com você." Ali não nascia apenas uma sociedade. Ali nascia um pacto. Cada um colocou $500 na mesa. Valor simbólico, mas o que realmente depositaram foi confiança, lealdade, aliança. A Blue Ribbon Sports ganhou alma naquele dia. Phil era o executor, Bowerman o inventor. Um era lógica, o outro instinto. Um vendia com o coração, o outro criava com o sangue. Juntos, formavam uma dupla quase mitológica, a mente e a mão, o estrategista e o ferreiro, o vendedor do presente e o artesão do futuro. Não era só sobre negócios, era uma missão, fazer o mundo correr melhor. Toda grande história tem uma travessia pelo deserto, e o deserto de Phil Knight se chamava rejeição. Ele acreditava na Blue Ribbon, acreditava nos sapatos, acreditava nos atletas, mas o mundo não acreditava nele. Phil bateu em todas as portas possíveis: lojas de esportes, distribuidores, investidores, bancos. Todos diziam a mesma coisa com palavras diferentes. Tênis japonês? Nunca vai dar certo. Alguns riram, outros o ignoraram. A maioria apenas olhou para ele como se fosse um garoto brincando de ser empresário. E cada vez que ouvia um não, uma pequena parte dele morria por dentro. Você já sentiu isso? Quando a sua visão parece um delírio para todo mundo. Quando você enxerga uma realidade tão viva na sua mente, mas ninguém mais consegue nem imaginar. É um tipo de solidão que não tem barulho. É só um silêncio abafado. Um som de portas se fechando. Phil voltou para a casa dos pais. Humilhado, sem apoio, sem validação externa, mas com um fogo que ninguém via, porque queimava por dentro. Ele precisava de dinheiro para crescer. Mas os bancos diziam: você não tem histórico, nem ativos, nem segurança. Ele precisava de credibilidade. Mas o mercado dizia: você não é ninguém, é só mais um sonhador. Foi aí que algo improvável aconteceu. Bob Woodall, um dos primeiros funcionários da Blue Ribbon, mencionou a situação para os pais. E esse casal, sem entender muito bem o que a empresa fazia, sem planilha, sem pitch deck, sem segurança jurídica alguma, fez o impensável. Pegou todas as economias da vida, $8 mil, e investiu. Não porque o negócio parecia incrível, mas porque acreditavam no filho e no cara que estava ao lado dele. Phil não queria aceitar. Disse que era um risco. Disse que não poderia garantir nada. Mas eles insistiram.
A gente sabe que vocês precisam e sabemos que vocês acreditam. Não foi apenas um depósito. Foi um pacto silencioso de fé num futuro que ainda não existia. Aquela decisão salvou a Blue Ribbon. E mudou tudo. Porque no momento mais crítico, quando todo o sistema disse não, um casal comum disse sim. E isso foi suficiente para continuar. Às vezes, uma única mão estendida no fundo do poço vale mais do que 1000 aplausos no palco. Phil acreditava que a Onitsuka seria sua ponte para o topo. Eles produziam os tênis. Ele vendia com alma. Era uma aliança perfeita. Uma espécie de casamento estratégico onde cada um fazia o que sabia de melhor. Durante anos, Phil e Bowerman carregaram a marca Tiger nas costas. Foram eles que levaram os produtos para os clubes, para as escolas, para os atletas, para o povo. A Onitsuka ganhava fama, ganharam mercado, ganharam América. Mas Phil começou a notar sinais estranhos, pedidos atrasados, negociações cada vez mais frias, respostas evasivas, silêncios longos. E então veio o baque. Durante uma viagem de negócios ao Japão, Phil descobriu, por acidente, uma pasta deixada sobre uma mesa. Nela havia uma lista de 18 distribuidores americanos, com datas de reunião marcadas. Aquilo não era um erro, era um plano. Um golpe calculado. A Onitsuka, após conquistar os Isariwa com a ajuda de Phil, estava agora tentando substituí-lo, fazer novos acordos, ignorar a parceria, roubar o mercado que a Blue Ribbon criou. Phil saiu da sala sem dizer uma palavra, mas por dentro era guerra. O sentimento era tão pesado quanto a própria desilusão. Eu construí isso. Eles só existiram aqui por minha causa. E agora, vão me apagar da história. Era como se tivesse sido usado. Como se toda a sua genialidade tivesse sido sugada, para depois ser descartado como um peso morto. E o pior, ele não podia fazer nada. A parceria ainda era informal. O contrato era frágil. E os japoneses tinham vantagem. Phil voltou ao Zebarewa com a alma dilacerada. Perdeu noites. Andava em círculos no quarto. Revivia a cena da reunião dezenas de vezes. E foi nesse estado de fúria silenciosa que ele teve sua epifania. Chega. Nunca mais venderemos o produto de outra marca. Eles roubaram a confiança dele. E isso despertou algo que nem ele sabia que tinha. A necessidade de criar algo 100% seu. Nascia ali, em meio à dor e à raiva. O desejo de construir uma marca que jamais dependeria de ninguém. Nem de fábrica, nem de contrato, nem de país estrangeiro. A traição virou semente. E essa semente se tornaria a Nike. Phil voltou da reunião com a Onitsuka diferente. Os olhos ainda eram dele. Mas algo dentro havia se quebrado, ou nascido. Até então, ele tinha sido um parceiro, um distribuidor, um aliado obediente. Afinal, era melhor viver à sombra de um império do que morrer sozinho tentando construir um. Mas depois daquela pasta com os nomes dos distribuidores, depois do teatro cínico dos japoneses, depois do gosto metálico da traição, ele percebeu. A sombra dos outros nunca foi um lugar seguro. Bowerman sentiu o mesmo. E como um general veterano diante de uma ameaça, ele não hesitou. Está na hora de fazermos os nossos. A decisão foi unânime. Era hora de cortar o cordão. Era hora de matar o passado. Mas havia um problema. Eles não tinham nada. Sem marca, sem nome, sem logotipo, sem produção interna, sem estrutura. Era como saltar de um avião, sem saber se o paraquedas funcionava. Phil tinha uma ideia de nome, Dimension 6. Ele achava que soava moderno, futurista, quase sci-fi. Mas a equipe odiou. Era frio, sem alma. E aí, como se estivesse canalizando algo de outra dimensão, Jeff Johnson, o primeiro funcionário da empresa, apareceu com um sonho. Literalmente. Sonhei com um nome. Nike.
a deusa grega da vitória. Phil torceu o nariz. Achou esquisito. Achou incompleto. Achou sem cara de marca. Mas o prazo estava acabando. Eles precisavam imprimir caixas, produzir etiquetas, assinar contratos. O tempo não esperava. E às vezes, os deuses também não. Phil respirou fundo e disse: "Tá bom, vamos com Nike." Foi assim que nasceu o nome. Simples, rápido, num estalo, num sonho. Mas o que viria depois daria a esse nome o peso de uma era. Eles contrataram uma estudante de design para criar o logotipo. Ela entregou algo minimalista, uma curva rápida, afiada, em movimento. O famoso swoosh. Ela recebeu $35 e não imaginava que havia acabado de criar o símbolo mais reconhecido do planeta. Nome? Feito. Logotipo? Feito. Agora faltava o mais difícil: produção. Phil precisava fabricar tênis de qualidade e rápido, mas as primeiras fábricas testadas falhavam miseravelmente. Controle de qualidade fraco, acabamento pobre, modelagens erradas. Cada remessa vinha com defeitos. E o tempo estava acabando. A Onitsuka já estava mexendo seus pauzinhos no mercado. E a Blue Ribbon precisava provar que conseguia sobreviver sozinha. Então Phil reuniu a equipe. Era uma sala pequena. Gente cansada, gente com medo. Alguns quase desistindo. Ele subiu numa cadeira e falou o que talvez fosse sua fala mais importante. Chega de viver de migalhas. Chega de depender de quem não nos respeita. Chega de esperar por trens que não vão chegar. Ele olhou nos olhos de cada pessoa ali. A partir de hoje, a Nike nasce. E nasce livre, com sangue, com alma, com raiva e com um propósito: nunca mais ser refém de ninguém. O ambiente mudou. O silêncio deu lugar à fúria, à determinação, à fé coletiva. E naquele instante, o espírito da Nike entrou naquela sala. Não era mais sobre tênis, era sobre legado, era sobre vingança, era sobre criar algo tão grande que o mundo nunca mais ousasse ignorá-los. A Nike mal havia nascido e já estava sendo atacada. O que Phil e Bowerman não sabiam é que, ao se libertarem da Onitsuka, eles não estavam só rompendo um contrato. Eles estavam declarando guerra. Contra o modelo, contra os gigantes, contra a América corporativa que odiava ver um improvável vencendo. Porque até aquele momento, a Nike era só mais uma pequena marca em ascensão. Mas os números começaram a assustar. O Cortez, agora redesenhado como produto próprio, explodia em vendas. Ex-atletas se tornavam representantes da marca. A loja própria bombava. Phil reinvestia tudo. Cada centavo virava mais estoque, mais equipe, mais presença. E o mercado sentiu o cheiro de perigo. Do outro lado da trincheira estavam empresas estabelecidas, com décadas de história, reconhecimento, influência e conexões políticas. Marcas como Keds, Converse e outras americanas começaram a se incomodar. Não era apenas uma questão de concorrência. Era uma ameaça existencial, porque a Nike estava fazendo o que eles nunca tiveram coragem de fazer: produzir fora do país, cortar custos sem sacrificar performance, vender com alma, narrativa e identidade, crescer como uma seita, não como um negócio. Então, eles jogaram sujo, foram até Washington, levaram o medo para os gabinetes, usaram o sistema contra Phil e ressuscitaram uma relíquia jurídica esquecida, o American Selling Price, ASP. Essa lei, criada nos tempos da Grande Depressão, determinava que se um produto estrangeiro se parecesse demais com um similar americano, ele poderia ser taxado com base no preço de venda do produto americano, não no de custo de produção. Era uma bomba fiscal, algo criado para proteger o mercado interno, mas agora usado como arma contra a inovação. Phil recebe uma carta. Você deve $25 milhões ao governo dos Estados Unidos. No começo, ele achou que era uma piada, um engano,
impossível, mas logo percebeu. Era real. O governo não só estava cobrando, como estava retroagindo a dívida por 3 anos. Ou seja, estavam tentando afundar a Nike de uma vez só. O motivo? Empresas rivais haviam criado versões americanas de tênis Nike, com valores absurdamente altos. E com isso, forçavam a taxação da Nike sobre um preço que ela nunca cobrou. Uma emboscada legal. Era o equivalente a forçar um atleta a correr com correntes nos pés. Phil se viu de novo no abismo. De novo sufocado. De novo contra a parede. Mas agora, ele não era mais o mesmo. Ele não era mais o garoto tímido vendendo enciclopédia. Ele era o líder de um movimento, de uma marca com alma. E dessa vez, ele não ia ceder. Phil contratou os melhores advogados. Entrou em guerra jurídica, processo contra processo, defesa contra ataque. Ele também ligou para sua equipe de marketing e disse: "Vamos contar a nossa história. Vamos mostrar para o povo o que estão fazendo com a Nike." Lançaram comerciais, documentários, entrevistas. A Nike virou símbolo de resistência, de coragem, de luta contra o sistema. As pessoas começaram a se posicionar, a comprar mais, a se engajar. A marca, que já era forte, virou lenda. No fim, após 3 anos de batalha brutal, o governo recuou. Aceitou um acordo. 9 milhões. Ainda era injusto, ainda era covarde. Mas a Nike sobreviveu. E agora, ela não era mais uma promessa. Ela era uma entidade viva. Um nome que sobreviveu à traição, à sabotagem, à fome, à dúvida e à própria América. E tudo isso sem nunca esquecer de onde veio. O mundo inteiro já conhecia o nome, Nike, a marca da vitória, dos atletas, do suor, da superação. Mas toda a ascensão carrega sua sombra, e quanto mais alto se sobe, maior é a queda em potencial. Em 1991, quando a Nike parecia invencível, veio o terremoto. Um relatório publicado por um ativista americano, Jeffrey Ballinger, acusava a Nike de usar trabalho escravo moderno em países subdesenvolvidos. Fábricas terceirizadas na Indonésia e no Sudeste Asiático operavam em condições inumanas. Funcionários ganhando $1 por dia. Mulheres trancadas em prédios insalubres. Crianças trabalhando 14 e 16 horas por dia. Falta de água potável. Negação de acesso a banheiros. Ameaças e violência. Eram imagens difíceis de ignorar. Difíceis de engolir. Difíceis de associar àquela marca que pregava Just Do It. A revolta explodiu. Estudantes começaram movimentos de boicote. Universidades romperam contratos. Artistas, atletas, jornalistas. Todos queriam explicações. A mídia, como um cão farejando sangue, atacou sem parar. E pela primeira vez em décadas, Phil Knight não era o herói. Ele era o vilão. A Nike virou símbolo de exploração, de ganância, de hipocrisia, e as ações despencaram. Na sede da empresa, os corredores estavam tensos. Os executivos andavam cabisbaixos. A confiança evaporava. Phil sentia o peso da narrativa sendo reescrita. Tudo o que ele construiu agora era questionado. Mas ele sabia. A Nike foi forjada no fogo. Então não respondeu com desculpas, nem com negação. Ele assumiu o erro, assumiu a responsabilidade e prometeu mudança. Foi pessoalmente às fábricas, fez auditorias, cravou novos padrões, pressionou os fornecedores, mudou contratos, implementou salários mínimos acima da média, estabeleceu limites de carga horária, criou um novo modelo de transparência. E ao longo dos anos seguintes, a Nike passou de símbolo da exploração para referência mundial em responsabilidade corporativa. Mas os protestos nunca cessaram completamente. Em 2001, a BBC lançou um documentário devastador sobre fábricas no Camboja. Em 2005, novos relatórios apontaram excesso de carga horária e baixos salários. E em 2021,
a empresa foi novamente acusada de se beneficiar de trabalho forçado na China. Phil se defendia dizendo que as fábricas não eram da Nike, mas apenas terceirizadas. Que a Nike alugava espaço, não controlava diretamente. Mas o público nem sempre quer ouvir nuances. O público quer um culpado, e o swoosh estava no centro da mira. A verdade é, o sistema inteiro é sujo. Não é só a Nike. São todas as multinacionais, todas as grandes cadeias de suprimentos. Mas a Nike era visível demais, grande demais, forte demais. E por isso, era também o alvo perfeito. Só que a Nike tinha algo que ninguém mais tinha: narrativa. Em 2018, quando os escândalos já pareciam coisa do passado, a Nike lançou um novo ataque, com um comercial que incendiaria o mundo novamente. Dream Crazy, com Colin Kaepernick, o quarterback da NFL, que ajoelhou durante o hino do Zellers Center para protestar contra o racismo e a violência policial. A campanha dizia: acredite em algo, mesmo que isso signifique sacrificar tudo. Foi o anúncio mais polarizador da década. Os conservadores explodiram, fizeram fogueiras com tênis Nike, gravaram vídeos cortando camisetas. Políticos declararam boicote. O preço das ações caiu imediatamente. Mas então, aconteceu o inesperado. O outro lado do mundo reagiu. Milhões de jovens, minorias, ativistas, artistas, liberais, todos abraçaram a campanha. E em poucos dias, as vendas subiram 31%. A Nike faturou 6 bilhões de dólares em valor de marca e levou o Emmy de melhor comercial do ano. Phil sabia o que estava fazendo. Ele não estava vendendo um tênis. Ele estava vendendo um posicionamento. Enquanto outras marcas tentavam agradar a todos, a Nike dobrava a aposta em quem tinha coragem de escolher um lado. A essa altura não era mais sobre sapatos. A Nike já não competia com Puma ou Adidas. Ela não competia com outras marcas esportivas. Ela competia com a mediocridade, com a inércia, com tudo que impede o ser humano de vencer. Phil Knight não criou uma empresa. Ele criou um sistema de crenças. E o código por trás disso, o que poucos enxergam, é simples e brutal. Você não está comprando um tênis. Você está comprando um ritual de iniciação. Cada par vendido não era apenas tecido, borracha e amortecimento. Era um símbolo, um tótem, uma armadura invisível. Quando alguém calçava um Nike, não estava dizendo sou atleta. Estava dizendo sou alguém que vai mais longe, que sente dor e continua, que sangra e não para, que olha para o impossível e encara. A Nike virou um culto. Um altar moderno onde a performance é a religião. O sacrifício é bem-vindo. A derrota é transitória. E a vitória é pessoal. Por isso a marca não falava com o mercado. Ela falava com a alma. Os slogans, mantras, just do it, dream crazy, there is no finish line, find your greatness, parecem frases de marketing, mas são mensagens subliminares que colam na psique como tatuagens invisíveis. E mais, a Nike entendeu o jogo da cultura como ninguém. Ela não pedia espaço, ela o tomava, se apropriava de revoltas, se infiltrava em movimentos sociais, transformava polêmica em audiência, rejeição em autoridade, oposição em marketing gratuito. A Nike aprendeu que ser amada por todos é fraqueza, ser odiada por muitos é poder. Porque enquanto marcas neutras buscam aceitação, a Nike buscava divisão. Sabia que a força da identidade está na coragem de excluir quem não compartilha do mesmo ideal. E esse ideal era claro. Você nasceu para vencer. E a dor não é desculpa, é combustível. Esse é o verdadeiro código Nike. Não é sobre velocidade, nem estilo. É sobre guerra interna. É sobre acordar às 5 horas enquanto o mundo dorme. É sobre correr quando as pernas gritam. É sobre continuar, mesmo quando nada em você quer continuar.
Nike não vende calçados. Vende transformação. Vende desafio. Vende a chance de você se tornar o arquétipo que você admira. Por isso ela nunca morre. Mesmo quando vacila. Mesmo quando é cancelada. Mesmo quando comete erros monstruosos. Porque o que a Nike construiu foi mais do que uma marca. Ela construiu um espelho, onde cada um enxerga aquilo que gostaria de ser. Phil Knight começou com uma mentira, com um nome inventado numa mesa no Japão, com um sonho que ninguém levou a sério, com $50 e um pedaço de papel onde escreveu uma frase que mudaria o mundo. Ele não tinha dinheiro, não tinha status, não tinha carisma, não tinha time. Mas ele tinha uma obsessão, a obsessão de não morrer anônimo, de provar que a grandeza não vem de nascer preparado, mas de recusar a mediocridade com todas as forças. Phil foi ignorado, traído, sabotado, endividado, processado, acusado, cancelado, e mesmo assim sobreviveu. E mais que isso, construiu um império. Um império que não só vendeu bilhões de pares de tênis, mas criou um código de conduta para uma geração. E agora, depois de tudo que você viu, de tudo que a Nike enfrentou, de tudo que Phil fez com quase nada, a pergunta inevitável cai sobre você como uma avalanche. E você? Qual é a sua ideia maluca? Aquela que te faz rir de nervoso quando pensa. Aquela que você não contou para ninguém ainda. Aquela que parece boba demais, grande demais ou impossível demais. Talvez ela esteja num guardanapo, numa nota no celular, num caderno velho embaixo da cama. Talvez você já tenha desistido dela. Ou talvez você nunca tenha dado o primeiro passo. Mas e se essa ideia maluca for exatamente aquilo que você nasceu para construir? Você não precisa de garantia, nem de validação, nem de aplauso. Você só precisa fazer como Phil, dar o primeiro passo, mesmo no escuro. Talvez ninguém acredite, talvez riam, talvez falhem com você, mas no fim das contas, ninguém vai lutar pela sua visão se você mesmo não estiver disposto a lutar por ela primeiro. Então, se um garoto perdido em 1962, com medo no peito, tímido, sem rumo, foi capaz de enfrentar multinacionais, governos, tribunais e o próprio fracasso, e mesmo assim vencer, você também pode. A única diferença entre você e ele é que ele simplesmente fez. Just do it.